O tema do nosso vídeo que nós iremos falar aqui são as mulheres que revelam os falsos mestres, as mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres evidenciam os falsos mestres. Os falsos mestres estão sempre rodeados desse tipo de mulher. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ler a Bíblia. Já que eu tô sempre falando pra vocês que nós estamos sem resenha, mas sempre que eu trago aqui pra vocês, né, o livro que eu tô lendo no momento, ainda estou lendo o livro de Billy Graham, porque estou lendo bem devagarzinho, sabe, sem pressa. E desde já peço desculpa pra vocês do vídeo que um pouco anterior a esse, acho que um vídeo anterior, um antepassado, que cortou minha cabeça, gente. Depois que eu fui editar, eu falei, não acredito. Eu fiquei 2 semanas sem postar aqui. E aí, mesmo assim, eu decidi postar o vídeo cortando a minha cabeça, porque senão eu não ia conseguir postar de novo. Não ia conseguir regravar, porque hoje é domingo, é o dia de eu gravar. E sempre que eu gravo no domingo. E se eu não consigo gravar no domingo, eu não consigo gravar no outro dia, que seria minha folga também, na segunda-feira. Áudio, enfim, gente, já me desculpando aqui com vocês, porque eu não tenho retorno, então eu não sei como é que vai sair o vídeo, não sei como é que vai sair o áudio, eu só vou saber quando eu for editar. Então desde já me desculpando aqui, que mesmo com a minha cabeça cortada, mesmo com o áudio que ficou bem grave, eu sei, eu vi depois, eu postei, tá, gente? Eu postei porque senão vocês iam ficar sem vídeo. Então, enfim, gente, hoje nós iremos ler a Bíblia, hoje será mais ou menos um devocional, né? É mais do que uma resenha, hoje a nossa resenha vai ser da Bíblia. Tem muitas coisas maravilhosas que nós podemos aprender com a palavra de Deus. E, inclusive, nós já falamos sobre as profetisas da Bíblia, que é um vídeo que faz tempo que eu estou prometendo aqui. Não tinha trazido até então, né? Eu fui ver que realmente ainda não tinha trazido. E, então, trouxe para vocês algumas profetisas da Bíblia. Esse é um vídeo anterior que a gente tem aí. Se vocês não viram, vejam lá. Quem foram as mulheres que realmente contribuíram para a obra de Cristo, já que nós aqui somos contra o pastorado feminino, certo? Nós temos várias evidências de que isso não é bíblico, mas que se nós mulheres entendermos corretamente qual é a vontade de Deus para nossas vidas, nós podemos de fato ser úteis. Então, entender a questão do pastorado feminino não é ser descartada dos ministérios da igreja ou ser impedida de fazer a obra do Senhor, mas muito pelo contrário, é você entender a forma certa de fazer a vontade de Deus, né? Isso acontece comigo, né? Um crente verdadeiro sempre está questionando, Senhor, qual é a tua vontade? Como eu posso fazer a tua vontade de forma correta? Então, se nós queremos fazer a vontade de Deus de forma correta, nós precisamos entender qual é a forma que não é correta, certo? Então, não se sinta descartada, não se sinta impedida de fazer a obra de Deus, porque com certeza se Deus te deu um dom, você precisa usar esse dom, mas da forma correta, porque obviamente Deus não vai abençoar aquilo que a palavra dele não abençoou, né? Então, gente, eu trouxe aqui mais um texto polêmico, além do livro de 1 Timóteo, capítulo 2, que é um texto base de todos os meus vídeos aqui do canal. Então, baseado naquele capítulo 2 de Timóteo, né, as mulheres não poderem falar na igreja. O que seria isso? O que seria verdadeiramente falar na igreja? Trouxe vários e vários vídeos aqui, como exemplo das mulheres que contribuíram para a história da igreja, no decorrer da igreja, desde a igreja primitiva, e que, obviamente, se elas tinham palavras, se elas possuíam o dom da fala, né, elas não eram mudas, não tinha nenhuma enfermidade que impedissem elas de falar, obviamente elas falaram. Mas o que seria então esse capítulo 2 de Timóteo tão polêmico, né? Ao mesmo tempo que isso também não é base para dizer que é um livro histórico antigo e que precisa ser atualizado, não. A palavra de Deus ela é eterna, inerrante e infalível. O mesmo livro, que é o livro de Timóteo, que fala que a palavra de Deus é inerrante, é infalível, é apta para instruir o homem, enfim, toda a escritura é inspirada por Deus, né? Também fala esse texto. Então nós não podemos descartar algumas coisas e incluir outras, porque é a palavra de Deus e nós cremos nisso, né? Uma outra coisa muito importante também que nós precisamos lembrar quando lemos a palavra de Deus é que ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Então
obviamente, por mais que a gente tá aqui sempre falando da palavra de Deus e tentando, né, mostrar o que é certo e o que é errado, de acordo com aquilo que crê. Se o Espírito Santo não nos convencer, seria nulo. Nós temos várias pessoas com QI elevadíssimo, com uma inteligência incrível, que são ateus, que não conseguem entender a Bíblia e que não conseguem crer nela, justamente porque ela é revelada pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas com QI elevadíssimo, que foram salvos pelo Senhor e que tiveram o seu QI santificado aí, que puderam usar a sua genialidade para a glória de Deus. Então, alguns exemplos, nós temos o próprio João Calvino, que era, podemos dizer, um pastor renascentista, porque ele já era um pouco ali desse movimento renascentista antes de se converter. Temos o apóstolo Paulo, que tinha aí conhecimento de diversas línguas, além do hebraico, que era a sua língua materna, né? Nós temos também alguém que talvez você não conheça, porque eu não conhecia, mas lendo o livro aqui de Ruth Saviano, eu pude ter um contato com ela, Hannah More. Hannah More foi uma poetisa inglesa ali do século XVIII que refutou Mary Wollstonecraft, que foi ali a pioneira da ideologia de gênero, né, aquela coisa de igualdade de gênero, né, muitas feministas usam Mary Wollstonecraft como a sua base, né, para defender o feminismo, a questão da igualdade de gênero, que homens e mulheres são iguais, e que você não pode tratar eles de forma diferente, porque são iguais, e de fato perante Deus nós somos iguais em valor, mas somos biologicamente diferentes, isso aí não tem como negar. E aí Hannah More, uma poetisa inglesa, antes de se converter, ela era muito famosa por conta dos seus poemas, ela escrevia também peças de teatros. Depois ela se converte, ela decide parar de escrever, porque provavelmente ela teve ali uma crise de fé, ela estava tentando se achar e ela achava que os seus poemas não glorificavam a Deus, e de fato, antes de se converter, não glorificavam mesmo, porque era romance, né, que ela escrevia. Mas depois, vendo ali o crescimento do iluminismo e desses movimentos filosóficos, assim, muito intelectuais, que descartavam a palavra de Deus, e vendo o avanço da questão do proto-feminismo, né, que seria o feminismo ali no seu começo, né, a ideia filosófica, como ideia filosófica, né, ela decide voltar a escrever. Ela tem o seu QI santificado, né, ela volta a escrever ali mas dessa vez para a glória de Deus. Então, eu já falei sobre ela nesse vídeo aqui, então se você quiser saber um pouco mais, veja lá. Se você gosta de ler, nós temos aqui o livro de Ruth Saviano, e a história de Hannah More está nesse livro, Vozes Femininas nos Avivamentos, né? Hannah More, ela foi pastoreada por ninguém menos que John Newton, o criador da música Amazing Grace. E você vai ver muito isso na história, tá? Mulheres muito importantes para a história do cristianismo foram pastoreadas por homens importantes também, o que nos ensina um pouco sobre submissão, quão importante é a submissão para a salvação da nossa alma. Então, dando essa introdução mara aqui, vamos falar sobre um texto também polêmico aqui de Timóteo, mas dessa vez não é 1 Timóteo, é 2 Timóteo, tá? Então, vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 5. 5, não, 3, Eu vou abrir aqui, fiquei falando. Lembrando que tanto a epístola de Tito quanto a epístola de Timóteo são epístolas pastorais, epístolas para pastores. Então, talvez você que está fazendo seminário, está começando na sua carreira como pastor, você vai se deparar muito com esse texto aqui, o livro de Tito, o livro de Timóteo, que são epístolas pastorais. Nós temos muito o apóstolo Paulo falando sobre Timóteo, nós vamos decorrer as outras cartas também, porque Timóteo era alguém que acompanhava o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E então ele tinha ali muito contato com o apóstolo Paulo, ele tinha muita intimidade com o apóstolo Paulo, então realmente era um amigo íntimo. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele dá uma advertência sobre a apostasia dos últimos dias e sobre os falsos mestres. Então, a palavra de Deus aqui também falando sobre feminilidade, né? Então, é muito importante quando nós falamos sobre feminilidade bíblica, é sobre o que a Bíblia diz sobre feminilidade. Então, uma outra coisa que eu gostaria de deixar alerta, que eu também já falei várias vezes aqui, mas eu sempre bom repetir se você está chegando aqui agora, é que existem muitas páginas de feminilidade aqui na internet que vendem aquelas mulheres com laço no cabelo, que fazem bolos, que têm 5, 10 filhos, que são femininas, e que muitas dessas páginas são páginas católicas, conservadoras no sentido político,
até mesmo islâmicas e muçulmanas. Eu já falei nesse vídeo aqui sobre o movimento islâmico aqui no Brasil, que é um movimento pequeno. Coloquei alguns shorts também sobre esse assunto aqui no YouTube. É um movimento ainda pequeno, mas é um movimento real, tá? Que começou aqui no Brasil, de pessoas tão conservadoras, mas tão conservadoras, que estão abraçando o islamismo. E, por incrível que pareça, mulheres. A maioria desse meio são mulheres. Que eu, sinceramente, não entendo muito bem o porquê. Mas eu explico um pouco melhor nesse vídeo aqui, falando sobre esse movimento, tá? Então veja lá, inclusive é uma que fala. Eu mostrei pra vocês a minha pele toda acneica, sem maquiagem. Ali não era o melhor dia pra se gravar um vídeo de Maqui Fala, mas como eu tava de folga, era o único dia que eu podia, né? Mas então vamos lá. Então, quando falamos de feminilidade bíblica, estamos falando do que a Bíblia diz sobre nós, tá? Segundo Timóteo capítulo 3 diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedientes a seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder, capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Esse verso 5 aqui é muito interessante, porque fala do poder, né? O apóstolo Paulo fala que esse poder é o poder do evangelho, lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Que é aquela mudança interior, mudança de alma, tá? Eu falei nesse videozinho aqui que eu fiz lá no TikTok sobre aquele texto do tanto livro de Crônicas quanto o livro de Samuel fala do momento ali quando o rei Davi faz um censo e a palavra de Deus fala que Deus pede para Davi escolher a sua punição, né? E aí o rei Davi fala assim: Senhor, que eu não caia na mão dos homens, porque o Senhor é misericordioso. Então Davi preferia ser punido por Deus. E Davi não queria cair na mão dos homens, porque os homens são maus, os homens são cruéis. Porque os homens têm um senso de autojustiça que os torna cruéis. Então Davi fala: Senhor, se o Senhor quiser me castiga, mas não me joga na mão dos homens, porque os homens são cruéis. E de fato, os homens sem Deus são sem misericórdia. O pecado, essa autojustiça que o ser humano cria, o torna sem misericórdia. Ele não tem misericórdia. O verso 6 fala: entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos. Na tradução ARA, que é a tradução que eu mais li, né? Eu já sou acostumada porque é a versão da minha Bíblia, essa aqui é a Bíblia do meu marido, mas ele também não usa muito essa Bíblia. Tava aqui, é a mais fácil que eu achei aqui no momento. Ela é a NVT. Na minha versão RA falam mulheres que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui fala assim: mulheres que estão em busca de ensino, de novos ensinos, mas jamais conseguem compreender a verdade. O sentido aqui não muda, tá? É só a questão mesmo do peso dessa tradução, né? A tradução RA fala que elas aprendem sempre, mas nunca podem. Elas não podem chegar ao conhecimento da verdade. E o contexto aqui que o apóstolo Paulo fala é dos falsos mestres. Então, de acordo com o tema do nosso vídeo, que nós iremos falar aqui, são as mulheres que revelam os falsos mestres, as mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres evidenciam os falsos mestres. Os falsos mestres estão sempre rodeados desse tipo de mulher, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é uma coisa para nós ficarmos atentas, alertas. Se o nosso coração está sendo santificado, porque uma coisa que acontece é que Deus fala que elas são controladas por todo tipo de desejo, né? Ou seja, os seus pecados não estão mortificados. Então, pode haver sim, nesses meios, né, de idolatria, de mentira, de engano, alguns escândalos, né, principalmente de cunho sexual, né? Mas podem haver alguns escândalos, mas também podem não haver. Podem haver apenas mulheres ali extremamente religiosas,
com uma ideia religiosa muito profunda, mas que não tiveram conhecimento de Cristo Jesus. E um exemplo que nós temos sobre isso é as mulheres metodistas wesleyanas, que eu já falei sobre elas aqui. E eu dei meu sincero ponto de vista, até mesmo baseado no meu próprio coração, né? Sobre a fé delas, que era um pouco estranha, tá? Quando eu li isso aqui no livro da Ruth, tá? Ela falou um pouco sobre o movimento metodista ali, como ele começou, como ele se desenvolveu. Tinham muitas mulheres ali que John Wesley permitia levar uma palavra, né, e tal, por causa da mãe dele, que a mãe dele era muito competente com as palavras, era uma mulher que tinha uma oratória muito boa. E aí, inclusive, eu falei sobre Susan Wesley. Eu sei que aquele áudio daquele vídeo tá horroroso, porque eu usei um microfone horroroso, e aí, mas eu postei mesmo assim, como eu falei pra vocês. Se eu não consigo gravar domingo, eu não consigo gravar mais, então mesmo se o vídeo sair meio ruim, com a cabeça cortada, com áudio, eu posto mesmo assim. Se deu para entender, eu posto mesmo assim. E Susan Wesley, gente, se converteu no fim da sua vida, 2 semanas antes da sua morte. E eu li a biografia de Susan Wesley, eu tenho aqui há muitos anos atrás, tá? Essa daqui a biografia mesmo, aqui são as cartas que ela escrevia para John Wesley. E em algumas partes aqui ela fala que George Whitefield era um filho do diabo porque ele era calvinista. E ela falava para John Wesley não dar ouvidos para Whitefield porque ele era um calvinista e ele era um filho do diabo. E aí eu li algumas coisas pesadas aqui que Susan Wesley falava para John Wesley. Ela interferiu muito na igreja metodista wesleyana, então podemos dizer que ela foi uma líder da igreja, né? Mesmo tendo ali John Wesley como cabeça, né? Ele deu muito ouvido para a mãe dele. Só que um fato curioso é que a mãe dele foi entender a obra da cruz de Cristo 2 semanas antes da morte. Graças a Deus que ela se converteu, porque ela foi uma mãe excepcional. De fato, como mãe, nós não temos o que questionar. Mas teve muitos equívocos ali na vida de Susan Wesley, no seu comportamento, no seu dia a dia, e isso influenciou nas outras mulheres ali do metodismo wesleyano. Essas mulheres perseguiram Whitefield por causa de Susan Wesley, o que é muito estranho, porque nós temos relatos na Bíblia como Herodias e como Jezabel, que foram mulheres ímpias que perseguiram os homens de Deus, e essas são características de mulheres ímpias, né? É um fato curioso, mas isso sempre acontece no decorrer da história. Eu falei também sobre Justina, a imperatriz Justina, que perseguiu Ambrósio de Milão na igreja primitiva. E esses fatos, eles vão acontecendo. Então, as mulheres metodistas wesleyanas perseguiram Whitefield, tanto que Whitefield ele ficou mais nos Estados Unidos do que propriamente na Inglaterra por conta do metodismo wesleyano. É uma coisa triste que aconteceu na igreja metodista wesleyana, mesmo tendo crentes ali, né? De fato, John Wesley era crente, Charles Wesley era crente, a própria Susan Wesley se converteu ali no fim da vida, mas ela era crente. Então, se a Bíblia falou que isso acontece, nós podemos esperar aí na história da igreja que essas coisas vão se repetir. Mulheres carregadas de pecado, que aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Então nós temos a graça de Deus que alcançou Susan Wesley, nós temos documentos históricos ali, as cartas que ela escrevia para John Wesley, que comprovam isso, mas nós temos outros casos de mulheres que não tiveram esse contato ali com a fé cristã, mas que eram profundamente religiosas. Então, outro fato também da história da igreja metodista wesleyana é de uma moça, esqueci o nome dela agora, Fanny... Não é Fanny Crosby, tá? É outra Fanny. Eu esqueci agora o sobrenome dela, vou deixar aqui porque eu falei sobre ela aqui no canal também. Que ela tinha alguns lapsos quando ela começou a pregar na igreja wesleyana. E assim, ela tinha vontade de pregar e ela se continha porque ela acreditava que isso não era bíblico. E aí, quando ela se continha, dava um apagão nela. E aí, quando ela voltava em si, ela estava encerrando um sermão. Confesso que quando eu li isso, eu fiquei um pouco arrepiada. Mas eu nunca ouvi relatos de pessoas que pregavam de forma inconsciente e que, quando retomavam em si, tinham encerrado um sermão de forma totalmente inconsciente, sem entender o que tinha falado, sendo que a palavra de Deus nos diz que a nossa fé é racional.
Então, esse é um fato curioso, um fato, eu entendo que é um fato pesado de arrepiar os cabelos do braço. Mas isso é um fato histórico, tá? Aconteceu realmente na igreja wesleyana. E as mulheres da Metodista Wesley, da igreja Metodista Wesleyana, começaram a ser perseguidas pelos ingleses, pelos puritanos, porque elas estavam abandonando as suas casas, né? Os seus maridos estavam começando a reclamar porque elas estavam abandonando as suas casas para serem pregadoras itinerantes, né? Então elas estavam sempre viajando, pregando, né? E como evangelistas, se elas fossem apenas evangelistas, não há do que questionar, porque Deus nos chamou para evangelizarmos. Todos nós, homens, mulheres, crianças, todos nós somos responsáveis pelo avanço do reino. Mas tudo isso dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós, como dentro da função que Deus nos chamou, né? Mulheres sendo mulheres, homens sendo homens, crianças sendo crianças. Obviamente você não vai esperar que uma criança, por mais que ela seja uma criança crente, porque existem crianças crentes e existem crianças descrentes, tá? Acontece de uma pessoa se converter ainda quando criança, né? Nós temos o exemplo de Samuel, né, na Bíblia, pode acontecer. Mas obviamente que essa criança não vai poder, por mais que ela possa evangelizar, ela vai evangelizar na sua escola, ela vai evangelizar no seu bairro, ali, junto com seus amiguinhos. Mas, obviamente, essa criança vai poder sair pregando em todo canto, porque ela tem ali os seus tutores ali que são responsáveis pela vida dela. Seria abandono de incapaz se os pais deixassem ela sair por aí. Eu sei que hoje em dia tá na moda, né, os pregadores mirins, mas isso não é bíblico, tá? A Bíblia fala até que os pregadores não podem ser neófitos, enfim. Então, é muito complicado isso, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não podemos fazer a vontade de Deus contrário do que está escrito na palavra de Deus, porque como Deus vai abençoar se é algo que está indo contra a palavra dele, né? Não estou dizendo que John Wesley era um falso mestre, né? Mas quando eu li a história das Wesleyanas, isso me chocou um pouco, porque nós temos esse texto aqui na Bíblia e temos alguns exemplos não muito bons sobre as Wesleyanas, né? Sobre as mulheres da Metodista Wesleyana. Então, eu confesso para vocês que eu cheguei num ponto em que eu não sei explicar sobre a Igreja Metodista Wesleyana. Eu expliquei para vocês que existem a Igreja Metodista Wesleyana e existe a Igreja Metodista Calvinista, que foi justamente ali a de Whitefield, né, fundada por Whitefield. Então, quando eu li sobre as Wesleyanas, eu me deparei com esse capítulo 3 aqui de Timóteo. Eu fiquei um pouquinho atrás da orelha e eu vou abrir aqui meu coração para dizer para vocês que eu não sei o que pensar, tá? Então, eu vou jogar aí no ar. Leiam, se vocês quiserem, leiam os 2 livros aqui que falam sobre o movimento metodista, tá? Esse aqui é a biografia de John Wesley, é real a biografia dela, tá? São as cartas que ela escrevia para John Wesley. E aqui são os avivamentos que aconteceram no século XVIII, histórias são as Wesleyanas. Outros tipos de mulheres que nós temos também nesse sentido são os Quakers, né? Os Quakers foram considerados hereges pelos puritanos, e eu já falei sobre eles também aqui. E os Quakers foi o principal pastor que refutou eles foi John Bunyan. A primeira vez que eu ouvi falar sobre os Quakers foi com John Bunyan, e John Bunyan, assim, ele estava tendo uma crise mental, né, à medida que ele se converteu. Se você ler a biografia de John Bunyan, é, assim, confortador saber que a vida do crente não é uma vida de vou me sentir bem o tempo todo, estou bem o tempo todo, eu não me sinto santo, me sinto perfeito. Nos meus momentos mais difíceis da minha vida, assim, os livros do John Bunyan foram o meu bálsamo, porque eu começava a ver meu coração e eu via que eu não era perfeita. E aí você vê muitos crentes vendendo uma vida perfeita, de que você, ao se converter, se torna tão santo, que você começa a entrar em crise. Será que eu sou crente? E ao ler os livros de John Bunyan, as crises que ele tinha, as crises mentais que ele tinha, e ele lutando ali contra o pecado dele, que era mais uma coisa interna, né? Ele era um homem extremamente ansioso, e ele tinha ali um pezinho na loucura, né? Até o início da biografia que eu li dele, o homem que fez o prefácio, eu não lembro o nome dele, mas o brasileiro que fez o prefácio, né, da tradução do Brasil, ele fala que pessoas por muito menos iam parar no manicômio, né? Mas John Bunyan, ele recebeu a graça de Deus para que a sua mente mantesse sã
né? Mas mesmo assim, como ele tinha essa tendência da loucura, ele tinha vários momentos de grandes crises de depressão, de ansiedade. E nossos livros dele me ajudou muito, né? Me ajudou bastante. E enquanto ele estava tendo essas crises dele de fé, que ele estava ali se convertendo, que ele estava ali, uma igreja acolheu ele, né? Uma igreja local acolheu ele, e o pastor dessa igreja percebeu que ele tinha o dom de pregar, o dom do pastoreio, né? Então começou a ajudar ele ali a preparar sermões, né? Depois de uns meses inserido numa igreja local, ele começou a pregar. Enquanto ele pregava, né, ele evangelizava, ele só falava do evangelho. Quando você lê a biografia de John Bunyan, você não vê nada além de evangelho. Ele não vai perder tempo fazendo debates inúteis como a gente está acostumado aqui na internet, né? Calvinismo, arminianismo, o céu a gente vai enfrentar a tribulação, vai ser antes, depois da grande tribulação. Não, ele não vai perder tempo. Ele vai falar do evangelho. Somos pecadores, precisamos de Jesus Cristo, é isso que ele vai falar. E enquanto ele tinha essas crises, ele também debatia contra os quakers. Por quê? Porque ele estava entendendo o evangelho, porque ele estava se convertendo. E o evangelho tinha um poder tão grande na mente e no coração dele que o mantia a lição, que ele não poderia falar outra coisa a não ser o evangelho. Então ele não podia suportar os quakers, porque ele entendia que o evangelho era quem sustentava ele. Então enquanto ele estava sendo sustentado pelo evangelho, ele estava debatendo contra os quakers. E é muito interessante porque é assim que funciona a vida do crente, né? Enquanto nós estamos lutando contra o nosso pecado aqui dentro, nós estamos falando a verdade com a nossa boca, né? O apóstolo Paulo fala, criei, por isso falei. O evangelho são palavras, não são boas ações, são palavras. E quando nós lutamos contra o erro, contra o engano, nós não estamos lutando para estar certo. E o livro de John Bunyan explica muito isso, é o Graça Abundante, tá? Que eu estou falando. Porque esse evangelho que mortifica o nosso coração, que mortifica os nossos pecados, tentar ou mortificar um coração que sabe que é pecador. Então John Bunyan foi o principal oponente dos quakers, que era uma seita, e os quakers foi a primeira seita, se nós podemos dizer assim, a ordenar mulheres a pastoras, né? Então nós tínhamos ali já um movimento do proto-feminismo ali na Revolução Francesa, já querendo colocar as mulheres numa posição já de destaque. Muitas mulheres conseguiram usar a igreja, né, com esse palanque, né, para trazer a mulher. Obviamente que os crentes vão dar a voz às mulheres, porque se um homem realmente foi regenerado, se ele realmente foi salvo por Jesus Cristo, ele ama o povo de Deus e ele vai amar as mulheres também, né, vai ter ali o respeito, o carinho pelas mulheres. Então, muitas mulheres conseguiram usar a igreja, né, para ali se promover, usar religião, usar fé. E os quakers foi uma seita considerada pelos hereges, pelos puritanos. O principal oponente foi John Bunyan, e eles foram ali que ordenaram mulheres para serem pastoras, né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu já falei sobre os quakers nesses vídeos aqui. Acho que foram 2 vídeos que eu falei sobre os quakers. Porque no livro da Ruth ela fala sobre os quakers, mas ela fala como se eles fossem uma coisa boa, né? Apenas mais uma religião dentre muitas, como os wesleyanos, por exemplo. Mas quando eu li a biografia de John Bunyan fala que eles foram hereges, e ele cita o porquê que eles foram hereges. Ele fala lá dos erros teológicos doutrinários deles, que de fato são completamente opostos ao evangelho. E ali eu li a biografia de John Bunyan nesse vídeo aqui que eu deixei para vocês, justamente para poder provar o porquê que os quakers não poderiam ser considerados nossos irmãos, e de fato eles não eram, né? Então é isso, gente. Mulheres carregadas de pecados que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca podem, é muito importante lembrar isso, porque são mulheres que não se converteram. Elas puderam ter ali um contato com a fé a princípio, mas elas não entenderam a obra de Cristo. Elas não puderam ter os seus corações mortificados. É muito importante lembrar que quando nós falamos de santificação, piedade, nós temos aí uma diferença biológica. Então a piedade no homem é diferente da piedade na mulher. Eu já falei um pouco sobre isso também quando eu falo sobre pastorado feminino. Por que as mulheres não podem ser pastoras? A Bíblia é machista? A Bíblia tem que ser atualizada? Não, existe uma diferença biológica. Então nós temos isso na política, por exemplo, né? Essa luta aí do movimento LGBT e tal, né? Querendo provar, né? Por que
homens e mulheres não podem ser tratados de formas iguais porque eles são biologicamente diferentes. Inclusive, esse ano foi proibido, né? O Comitê Internacional das Olimpíadas proibiu homens biológicos de competir em esportes femininos, né? Por mais que eles se identifiquem como trans, por mais que eles se identifiquem como mulheres, né, na cabeça deles, eles são homens biológicos, então eles sempre vão ser diferentes das mulheres, biologicamente falando. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos o porquê que nós somos diferentes. Deus nos criou para propósitos diferentes. Então, quando lemos desde Gênesis, né, que fala que Deus criou macho, fêmea, homem e mulher, nós já vemos essa distinção e nós vamos vendo essa distinção no decorrer de toda a Bíblia, porque Deus nos criou para propósitos diferentes. Então, quando nós falamos de piedade feminina, muitas vezes uma mulher pode estar fazendo muitas coisas belas, porque o amor maternal que uma mulher naturalmente tem, ela não precisa ser salva para isso, faz com que ela faça coisas assim, aparentemente boas, né? Mas isso não quer dizer que ela está cumprindo o evangelho. Então, tá? Nós mulheres podemos ter um papel ativo muito importante, ser uma professora para a glória de Deus, uma médica para a glória de Deus, auxiliar ali os pastores, os líderes da Igreja de Deus, mas tudo dentro daquilo do que já está escrito, ok? Então esse é o nosso vídeo de hoje, lendo aí a Bíblia com vocês. Esse aqui, na verdade, foi baseado naquilo que eu aprendi na minha santificação, né? Não é uma exegese, né? Porque eu sei que exegese tem que ser feita a base dos originais. Eu não sou pastora, então eu não sei grego, não sei hebraico. Posso aprender um dia, quem sabe. Mas isso aqui é baseado na minha santificação. Então a Bíblia pode deixar aqui o seu comentário e me auxiliar aí, tá certo? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.